Olá, Brasil! Voxcast de hoje é De Olho na Política com Viviane Araújo, Nil Santos e o nosso convidado que vem lá de João Pessoa. Obrigado. Capital da Paraíba, agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouco sobre a política local, nacional. É isso. Muito legal. O Jaime Cardoso. Jaime Cardoso. É um jovem promissor, né? Tá vindo aí pelo partido do Estou vindo pelo partido do presidente Bolsonaro, PL. Bolsonaro, vem pelo PL, o Partido Liberal. Isso. Mais uma revelação, né? Sim, um jovem Uma revelação promissor. jovem. Né? E a gente está com muito prazer recebendo ele aqui no podcast do Voxcast, que é a Vox Brasil Network. E a gente está prestigiando também o movimento de direita e dos outros estados, né? Se você for candidato também, tanto como prefeito ou vereador, quiser mostrar o seu trabalho, ser sabatinado aqui no Voxcast, você pode fazer como o Jaime Cardoso, que veio de João Pessoa justamente para mostrar o que ele tem de ideias, de planos, né, para vereador de João Pessoa. Jaime Cardoso, muito prazer. Nil Santos, aqui é a Viviane. E aqui o coração pernambucano também é paraibano. Sinta-se muito à vontade aqui. Esse espaço é um espaço construído exatamente para isso. Para expor as suas ideias, né? E assim a gente poder, a cada dia que passa, aumenta mais aí a participação conservadora na mídia, né? No meio político. Então, o que você tem que justifica a sua candidatura em João Pessoa? Você que de repente está representando uma ala jovem que hoje, nesse período dos anos 2020, a gente tem que o jovem pouco se interessa por política. Essa história está mudando em João Pessoa também? Então, Nil, muito obrigado. Viviane, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, a gente se conhecendo. Eu tenho uma frase que não é minha, é de Martin Luther King, que ele falou que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, levando essa frase como uma das formas de a gente poder falar sobre política, a necessidade de a gente poder renovar nossa política desse país, e vendo o ambiente político muito sujo, muito negro que a gente tem hoje nacionalmente, eu tenho colocado meu nome à disposição para, quem sabe, aí a gente poder ajudar João Pessoa, que faz parte do Nordeste, e cada vez mais conscientizar tanto João Pessoa como a nossa região, que precisa de desenvolvimento social e econômico. E essa ideia da velha política tem que mudar, não é? Tem que mudar. A gente mora na região da velha política, né? A gente precisa justamente isso, lutar contra as velhas oligarquias que vêm cada vez mais oprimindo as reais necessidades e o real progresso que a gente tanto precisa. E ampliando cada dia mais, né? Assim, a opção conservadora, né, de pessoas jovens, né, aí colocando o seu nome à disposição, né? Vai ser a vereador pelo partido do PL. Partido Liberal. Partido Liberal. Já sou candidato, né? Porque já foi otorgado com relação à convenção, né? Então a gente pode dizer que você é candidato. Sou candidato, só não pode dizer número, mas eu sou candidato. Muito bem. Sou candidato já a vereador em João Pessoa. Foi otorgado aí pela convenção partidária. Tenho já, desde que o presidente Bolsonaro se filiou ao PL, eu estou lá no PL, filiado. E eu estou à disposição. João Pessoa é uma cidade que ela tem onde crescer, ela pode ter a oportunidade de desenvolvimento. Jaime, fala um pouquinho para a gente, Jaime. De que forma você foi aceito? Foi bem recebido pela legenda? Como é que isso se deu? Então, vamos lá. Fui muito bem recebido, sim, pela legenda. O deputado Cabo Gilberto Silva me recebeu muito bem, que é o presidente municipal do nosso partido lá. O nosso candidato a prefeito, o doutor Marcelo Queiroga, que foi ministro da Saúde, né, o ministro das vacinas, que a gente costuma falar, né, me recebeu muito bem. O candidato a vice-prefeito, doutor Sérgio Queiroz, também me recebeu muito bem. Foi uma recepção boa. Eu acho que eu tenho como contribuir à cidade. E a gente, juntos ali, fizemos o plano diretor dos projetos, né? Acabei participando dessa oportunidade de poder opinar do que João Pessoa precisa, das coisas que João Pessoa necessita para poder se desenvolver. E trazer uma visão mais jovem, né? Uma visão inovadora, né? Para o plano. O jovem, ele tem uma facilidade porque ele consegue pensar 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E
cada vez mais dando a ideia para que outras pessoas venham lapidar aquela ideia. Então, eu dei algumas ideias e certamente estão sendo lapidadas, outras já foram lapidadas. E é muito interessante você ter essa oportunidade de você participar de um projeto, porque não se torna você ouvir apenas os caciques. Então, você ouvir um jovem é muito importante, até porque a gente está na área da tecnologia. E o jovem, né, hoje praticamente não vive mais sem tecnologia. Então, o jovem ele tem essa facilidade tanto de tecnologia como também de comunicação. Eu acredito que essa geração que está vindo de jovens aí são jovens que têm essa facilidade de se comunicar para poder ajudar a resolver certas coisas que a gente não resolve há muitos anos nesse país. Eu queria fazer uma pergunta da seguinte forma. Vou reiterar assim, por que João Pessoa precisa de Jaime Cardoso? Tá, vamos lá. Viviane e Nilton. João Pessoa precisa de Jaime Cardoso pelo principal motivo. João Pessoa nunca teve um debate tão forte para o desenvolvimento econômico da cidade. João Pessoa hoje é uma capital no Nordeste, que nós não chegamos ainda a 1 milhão de habitantes, nós temos 833 mil habitantes em João Pessoa, segundo o último censo, e nós precisamos entender que somos a capital que em 2023, ao invés de avançarmos economicamente e com desenvolvimento social, nós recuamos, nós crescemos apenas 0,5%, quando no último censo nós tínhamos avançado 2%, e foi na época do governo Bolsonaro ali mais ou menos. Então, hoje, a capital paraibana ela não consegue gerar empregos. Nossa cidade é uma cidade que vive exclusivamente do turismo. Mas se acontecer como houve na pandemia, fechar tudo, milhares de pessoas, pais de famílias, ficaram sem trabalho, tiveram que ir para aquele sistema da renda lá, que é dos R$600 do governo. Mas será que o povo realmente quer viver do assistencialismo ou o povo quer emprego, quer poder chegar na sua casa e falar assim, meu suor, meu ganha-pão, honesto, né? Então João Pessoa precisa de um debate econômico que, consequentemente, vem para o debate social. Por quê? João Pessoa hoje tem um centro de João Pessoa abandonado, extremamente abandonado, onde está servindo para aumento da Cracolândia. Você não ouve falar porque João Pessoa não é uma cidade que o Brasil, né, vai falar de formas nacionais. Pautas municipais não se tornam nacionais como em São Paulo. João Pessoa, desde já, é uma cidade belíssima, né? Sim. Com todo respeito ao povo de Recife, mas ela é a cidade mais linda do Brasil. Jaime, hoje tem alguma data comemorativa, hein? Nós hoje comemoramos 439 anos de João Pessoa, a antiga Filipeia, nosso primeiro nome, né? João Pessoa é uma cidade agradável. E só para complementar uma coisa, João Pessoa não tem um debate. Nossa Câmara Municipal de João Pessoa é uma Câmara de pessoas com idade avançada. Não existe jovens lá que venham debater, por exemplo, como gerar emprego para a juventude, né? Porque tantos jovens têm um currículo, um diploma, mas não tem a questão da empregabilidade. Você tem que se dedicar e arriscar sua vida em São Paulo sem saber se vai dar certo, como uma amiga minha formada em engenharia, extremamente competente, mas não teve a oportunidade de João Pessoa, teve que se suar em São Paulo. Venceu, claro, graças a Deus, mas você abdica da sua juventude, daquela renda poder girar na sua cidade, porque o jovem está tendo que ir embora, ou da cidade, ou do Brasil, e que isso modéstia à parte, ridículo. Normalmente, os grandes valores de uma determinada região migram por falta de oportunidade. Perfeito. Inclusive, nós temos falado aqui com os que nos visitaram, como foi o caso de Sarmento, como foi o caso de Wendel. Sarmento é meu amigo, viu? Foi Sarmento. Ele falou? Um abraço, Sarmento, em Olinda. Um grande abraço aí, Sarmento. O Wendel também. O Wendel, nosso candidato mais jovem aqui no estado, na área metropolitana. E nós estávamos conversando justamente o seguinte: a oportunidade para o primeiro emprego é muito importante ter numa cidade. Por quê? Porque não só gera emprego, a geração de emprego é importante nesse aspecto, como também combate o crime. Perfeito. Porque à medida que você tem as pessoas com oportunidade de emprego e oportunidade de renda, você já está tirando ali a oportunidade do crime organizado poder abocanhar aquele jovem. Isso. E dar a ele uma situação de renda fácil, certas facilidades que depois termina, todo mundo já sabe, né? Termina em morte, termina em situações realmente ruins. Um debate muito importante que João Pessoa precisa ter é sobre o desenvolvimento tecnológico. Para vocês, só se vocês terem uma ideia, a Paraíba tem 223 municípios. O município que mais entende tecnologia não é a capital, é Campina Grande. Campina Grande.
Como é que você justifica isso? Uma capital não ter desenvolvimento tecnológico? Até os nossos sinais de trânsito são sinais ultrapassados. A gente não tem os radares nos sinais para detectar a necessidade de abrir mais rápido, em menos tempo, e assim vai. Não se justifica, né? Não justifica. Investimento o que baixo. que movimenta hoje a economia de uma pessoa? Só o turismo, mas tem a renda pública, né? Muito. Lá nós temos muitas pessoas que trabalham no setor público, né? Exato. Concursados como município e estado. Mas a maioria lá... E a renda não é proveniente da cidade, e sim do governo federal. Governo federal. Quer dizer, se manter por um dinheiro que vem de fora, isso. significa que a cidade é negativa, né? Perfeito. Seja, nós ela temos, dá prejuízo. Pra você ter noção, uma capital que tem 833 mil habitantes gasta pouco mais que 20 milhões, 30 milhões com infraestrutura anual. É pouco. Você chega em João Pessoa, você não tem um viaduto no meio da cidade para poder desaguar o trânsito. Hoje você chega em João Pessoa, antigamente, há 5, 10 anos atrás, você chegava em João Pessoa, você não ficava cortando aí as pessoas de uma ponta a outra, você não passava mais de 20 minutos, você passa 1 hora. Né? Você tem o trânsito dos bancários, para quem usa aquela bifurcação bancária do Pedro II ali, saindo do Castelo Branco, da Tito Silva, né? Tô falando que para quem ninguém sabe, né? Sim, claro. Mas a gente também assim, quer saber. Nós estamos com uma mídia que vai terminar na internet e quem tiver em João Pessoa vai ter acesso. Então assim, nós temos a Paraíba inteira. Um trânsito quando bate 4 horas já tá insuportável para você entrar no bairro dos bancários. Né? Então, é uma cidade que ela não tem investimento para desenvolver-se. Ela vive no propagandismo daquela velha política antiga, que é pintar um meio-fio, pintar uma praça, e aí o turista vai lá, acha aquela praia linda, porque a nossa praia é linda. Belíssima. Só que nós temos que ponderar uma coisa. As praias da Paraíba são lindas. As praias de João Pessoa também. Mas João Pessoa tem poucas praias. A do Bessa, né? A do Bessa. Manaíra, né? Manaíra, Cabo Branco, Tambaú, Seixas. Acabou. Né? As nossas praias mais conhecidas, inclusive, por exemplo, parece, não são em João Pessoa, não são em João Pessoa, é do Conde, as praias de Lucena, Coqueirinho, que é no Conde também. Aí você tem você vai para o litoral norte, estão começando a desbravar agora, ali próximo a Pipa, você tem as praias lindas, né? Encontro do Rio Comar, que são as tribos indígenas, você tem em Barra de Camaratuba, Mamanguape, Rio Tinto, né? Você tem as tribos indígenas que até hoje estão lá e mantém ali o Cumurupim, enfim. Mas as praias de João Pessoa, nem isso elas são tão conhecidas. Você conhece João Pessoa só 2 coisas. Bahia de... Tem a Bahia da Traição. Também. Bahia da Traição. Litoral Norte, depois de Lucena. Minha prima passou um bom tempo lá. E o marido dela, né, que é esposo da minha prima, ele é índio, pescador da região da Bahia da Traição. Certamente ele deve ser da tribo de Cumurupim. Isso. Não entendo muito não, mas é por aí. Mas sim, voltando para João Pessoa, nós somos uma cidade que o investimento maior é no turismo, mas nós não temos, além das praias, para mostrar o nosso turismo. Nosso turismo da história de João Pessoa é linda. Ela é linda, de verdade. A história de João Pessoa é bonita, sabe? E desde a atracação, a construção dela, é uma história bonita, mas ela está sendo destruída. Você tem, por exemplo, na guerra dos portugueses com os holandeses, muitas armas, pólvoras, ficavam em João Pessoa. Mas o casarão, a alfândega, tá caindo aos pedaços. E você tem um problema com o IFAM. O IFAM vai lá e diz assim, eu vou fazer a obra. E o IFAM faz uma obra ridícula. Pega um tijolo velho e sai colocando umas estacas, passa 5, 6 anos para colocar uma estaca, para só esperar o tempo cair. Assim, o IFAM não tem efetividade, mas aí você vai pros vereadores, nenhum vereador cobra. E eu aprendi uma coisa, sabe, Nildo? Nos últimos anos na política, sabe, Viane? Que quando você tem nas cidades que tem vereadores chatos e vão cobrar o executivo, as coisas funcionam. É verdade. Em João Pessoa nós não temos isso. É preciso oposição. Eu ia fazer essa pergunta, né? Eu ia deixar a Vivi de repente, na sequência da pergunta dela, eu ia colocar justamente isso. Mas eu vou completar a pergunta. Fica à vontade. Pode falar, pode. É justamente isso. Como você pretende exercer o seu mandato, caso você caia na graça do eleitor e seja eleito, esperamos que sim. Como você vai proceder se o prefeito lá for
de uma oposição ao seu partido? Independente se o prefeito for do meu partido ou não, eu teria minha postura neutra, o mandato é meu. O povo votou em Jaime. Então, eu preciso ter a postura independente. Preciso acabar de colocar meus familiares na prefeitura em troca de apoios. Eu quero primeiramente dizer a João Pessoa que, se eu for eleito, não vai ter gabinete de Jaime na Câmara dos Vereadores. Eu vou usar a verba de gabinete para fazer o gabinete itinerante. Eu quero alugar um trailer e a cada 25 dias, durante 25 dias, vai ficar esse trailer em cada bairro de João Pessoa. Eu quero rodar os 66 bairros que João Pessoa tem durante os 4 anos de mandato, escutando e indo cobrar. E dizendo o seguinte também, Nildo e Viviane, das expediente do vereador tem que ser igual ao expediente do trabalhador. Das 7 da manhã às 5 da tarde, ou até às 18 horas. Não adianta você ganhar 23 mil reais à custa do imposto do cidadão e você trabalhar apenas 4 horas. Isso é permanentemente um absurdo. Mas o meu mandato vai ser extremamente independente. O mandato é de Jaime, o eleitor vai votar em Jaime e não vai votar em Jaime por conta do prefeito. Até porque eu não tenho um padrinho político. Respeito o doutor Marcelo Queiroga, respeito o Sérgio Queiroz. Vou ajudar naquilo que tiver de ajudar, mas quero estar adentrando a descobrir pessoas que estão maltratando o cidadão que chega doente, com a garganta doente ou com febre, dentro das UPAs, certo? Eu quero saber quem é esse cidadão que está assediando o trabalhador. Quero saber quem são as pessoas que atrasam os atendimentos nos hospitais. Eu quero saber por que a fila do SUS em João Pessoa se passa 6 meses para fazer um eletrocardiograma, que é um exame besta, um exame de sangue que se passa 2 meses. Eu quero cobrar ao executivo a efetividade daquilo que o cidadão paga o imposto. Então, o meu mandato vai ser extremamente pessoal de Jaime e não vigilante. Mas, claro, com postura. O que o prefeito fizer de bom, ele vai ter meus aplausos, ele vai ter meus elogios. Até porque oposição sem nexo causal não é isso que nós precisamos mais. Nós não precisamos mais de ser belicoso na política, até porque a política já está bélica demais. A gente precisa entender, saber pacificar na hora de pacificar e cobrar na hora de cobrar. Então, o prefeito de uma pessoa que foi eleito, se for manter o mesmo prefeito e for do meu partido, quem quer que seja, nós vamos cobrar diurnamente, indo nas secretarias, cobrando o ponto das secretarias de cada cidadão para evitar empregos fantasmas. Eu quero saber os médicos, pagar suas cargas horárias completas nas UPAs e nos hospitais. Quero também falar para João Pessoa, Nildo, nós temos um bairro, Nildo, de João Pessoa chamado Mangabeira, que é o bairro mais populacional de João Pessoa. Exato. Nós temos mais de 100 mil pessoas morando e nós temos um hospital, que esse hospital, ele pega, sabe, Viviane? Ele pega mais 12 cidades ao redor. Então imagine um hospital. Um único hospital, né? Entendeu? Então eu quero defender que esse hospital seja ampliado, né? Então, respondendo mais uma vez a sua pergunta, o meu mandato será extremamente independente. Você tem... Percebendo as ideias inovadoras deles, porque foi inovador, né? Agora eu chego, poxa, que legal, né? Que legal. Uma forma de interagir com a sociedade de forma diferente, uma nova política, viu? Uma nova política... Escrevendo aí uma nova política. Uma nova política sem a Agenda 2030, né? É uma nova política fazendo para a necessidade do que o povo tanto precisa. Sim, e só um olhar jovem e bem apurado de quem realmente ama a cidade que vive. Isso. Parabéns, Jaime, parabéns. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Nova Democracia. Não foi à toa que eu coloquei esse nome, Nova Democracia, porque se fala muito em nova ordem mundial, né? E a nova ordem mundial, que muita gente não sabe, não é aquilo que se divulga abertamente na imprensa. Porque o que se divulga na imprensa é tudo muito bonito, muito maravilhoso. Mas existe algo por trás, que são as regras de convivência, né, nessa nova ordem mundial. Então, eu resolvi criar um grupo chamado Nova Democracia. Porque a democracia, ela anda meio cambaleando em certas regiões, que se fala muito em defensores da democracia, são, na verdade, grandes fazedores de ditaduras, né? Muita gente também não entende, de certa forma também não estuda, mas uma das piores
exemplos de administração em ditadura e tirania, é uma república. Chama-se República da Coreia, né? A República Popular da Coreia, que é a Coreia do Norte. Todo mundo sabe o que Kim Jong-un faz lá. E se fala em nome da democracia, né? Como se fosse um governo do povo, para o povo, pelo povo, e na verdade não é. Então a gente se preocupa muito com isso. Mas o que eu quero chegar é, falando-se em nova democracia, é justamente esse novo tipo de administração, essa nova forma de exercer a política, como você falou, você vai trabalhar, vai dividir seus horários na semana em que você vai estar no gabinete, e vai ter dias em que você vai estar itinerante, né? Então, é muito interessante que se explique isso para a população, e muitas vezes a população só acha que o político está trabalhando se ele estiver no gabinete, despachando. E não é bem assim, né? O político também tem que estar no gabinete, sim, em alguns dias na semana, mas ele também tem que estar itinerante para verificar o que está acontecendo na região que o elegeu e as regiões circunvizinhas, né? E como você falou, que vai investir as verbas de gabinete para criar esse tipo de projeto participativo, eu entendo isso como projeto participativo. Existem alguns políticos aqui no Recife e em Pernambuco que falavam muito sobre projeto participativo, mas na hora que eles exerciam o poder, nada de projeto participativo. Nunca mais ele falava nada. E aí, o projeto participativo é só na campanha para receber votos. Aí todo mundo participa, eu vou escutar a população, eu vou lá no bairro, vou escutar todo mundo, vou ver o que é que todo mundo está precisando e tal, vamos resolver problema de esgoto, vamos resolver problema de água, vamos resolver problema de energia elétrica, vamos resolver problema de escola, de segurança pública, e eu quero ouvir a população. Aí depois que se elege, não vai, nem aparece. E não tem ninguém lá para escutar nada. E aí o cara exerce a função, 4 anos depois está querendo voto de novo. E aí vem com o mesmo papo. Então, quando eu digo nova democracia, é exatamente isso. Você tem esse discurso, não é? Você garante que você vai executar esse discurso quando você for eleito? E agora é compromisso com a população. Porque viu? vai Com ficar gravado aqui na lente da verdade. Ó. Clodovil tá ali. Não sei se você pegou a época de Clodovil, mas... Talvez não. Nildo, mas... eu aprendi, tá valendo. eu aprendi uma coisa na minha vida aí de jovem, que não importa, o problema não está chegar, está como se chega. A maioria dos nossos políticos, eles chegam de maneira errônea, né? Então, claro que eles não vão ter coragem de olhar na cara do povo as coisas. Outra coisa é você vender seu mandato para a prefeitura, em troca de 30, 40, 50 cargos. Isso é o que eu não vou fazer. Eu garanto para João Pessoa o seguinte: se eu não fizer, daqui a 4 anos tem eleição. Mentira de lá. É simples. O povo precisa aprender a entender que o voto dele é importante em 4 anos. A participação dele é importante todos os dias. Se eu não fizer 50% do que eu estou falando, mentira de lá. Me joga pro olho da rua, bota para trabalhar de volta na iniciativa privada, para outro ramo. Mas o povo tem esse poder de me colocar e de me tirar. E que não é um discurso de esquerda, não. É uma realidade. As pessoas precisam entender, o brasileiro precisa entender a sua força. O voto é muito forte, mas cobrar o vereador também. Tem as redes, hoje tem muitas coisas para você querer desmascarar um vereador. Tem as redes sociais, né? Você pode meter vídeo, tem as mídias, tem as rádios. E vai lá no gabinete lá. Se eu não estiver lá, uma coisa eu garanto: se eu não estiver no meu gabinete dentro da Câmara, eu vou estar na rua. E eu vou cumprir minha carga horária, de segunda a sexta. Né? Lá em João Pessoa, a sessão só são 2 dias. Eu vou participar de todas as sessões. As sessões que eu puder participar remotamente, eu vou participar porque eu quero estar na rua. Eu quero trabalhar com duas formas: ouvindo a população e investigando o que a população me falou. Como eu falei, eu quero compreender porque o cidadão no Brasil paga uma alta carga tributária, paga impostos municipais, o pessoense, como é o caso dessa eleição, e passa 4 meses para fazer de 4 a 6 meses para fazer um eletrocardiograma, que é um exame besta, só colocar uns fios aqui, 10 minutos está feito. Um exame de sangue para saber se a pessoa tem uma glicose alta ou não, você passa 2, 3 meses em uma pessoa.
que tá acontecendo é o quê? É porque os vereadores têm apadrinhamento, né? Tem que ligar pro vereador lá pra botar a listinha pro cara votar nele depois. Vamos acabar com isso. Então, assim, João Pessoa vai ter um vereador que não vai cobrar só o prefeito, mas vai cobrar também a efetividade da Câmara Municipal. Agora, eu aprendi uma coisa, que a política tem um rito. Não adianta você chegar chutando a porta. Política existe um rito. Eu vou dialogar com a Câmara Municipal de João Pessoa para levar projetos bons para a cidade de João Pessoa. Vou dialogar com o meu opositor, com um amigo meu, e assim vai. O que ninguém vai achar um Jaime, acho que nem vocês estão percebendo que eu nem sou assim, né? De ficar dando tapa na porta, vai resolver esse problema ou não. Mas pelo contrário. Né? O único problema que eu quero ser chato mesmo é quando for numa UPA, Viviane. Numa UPA eu quero entender por que o cidadão passa 1 hora para poder ser atendido. Que absurdo é esse? E já pegando essa linha de pensamento dele, como ele estaria se comportando quando vereador, então me fala hoje, quais são as maiores demandas da tua cidade que você tem observado, que tem chegado até você através da população, você enquanto candidato a vereador, enquanto candidato. E depois tu me faz assim, rapidinho, quando o candidato for. E o que ele se propõe para resolver, né? Dentro dessa necessidade. Se tem algum projeto, que você acha que você pode resolver, você tem condições de resolver. Se já tem algo em mente, algum projeto, algumas ideias. Então, derrama quais aí que as o pessoal... demandas reais, imediatas que João Pessoa tem e que você acha que pode resolver assim que você começar o seu mandato, você já começa a trabalhar em cima disso. Nilde e Viviane, a demanda mais absurda que tem, por aquilo que parece, são pequenos exames. É a demanda mais importante de João Pessoa. É eletrocardiograma, exame de sangue, aí sumiu aqui, enfim. Questão de saúde, né? Questão de saúde. E eu proponho para resolver como? Eu acho. É a infraestrutura que tá ruim? Não, a demora. Ou é a falta de pessoal adequado para atender? Equipamento que não tem? O que é? Junto os dois, Gildo. Nós somos uma capital que nós temos mais de 10 cidades ao redor. Essas cidades não têm infraestrutura suficiente. Aí o prefeito é aliado do prefeito lá, faz um acordo e manda o povo para João Pessoa. Nada contra o pessoal chegar para João Pessoa, né? Pelo contrário, é saúde de todo mundo. Mas assim, se você vai receber as pessoas de fora, vai aumentar a sua demanda, aumente também a possibilidade de você receber as pessoas. Eu não tenho um vídeo aqui nesse momento, mas, por exemplo, a sala de recepção do Hospital de Trauma de Mangabeira para as pessoas que quebraram o pé, braço, qualquer outra coisa para fazer fisioterapia, então com gesso ou não, é uma tenda no meio do sol quente de meio-dia. Regime de guerra. Entendeu? Imagina que absurdo. Aí, olha assim, lá não só tem pessoas só de João Pessoa, tem do Conde, Lucena, Alhandra, vai gente até de Campina Grande pra lá. Eu recebi muitas informações sobre o que você está dizendo, porque a minha prima que eu falei, né, que o marido dela é da região da Bahia da Traição, ela é enfermeira. E ela presta serviços para a saúde naquela região. E muitas vezes ela tem que se deslocar de lá ou para João Pessoa ou para Recife para poder fazer o atendimento de um determinado paciente que precisa dessa necessidade que você falou aí. Isso se chama empréstimo. O município empresta um serviço ao outro. Você aprende na administração pública, isso é que você estuda. Aí vem um carro, traz, ela vem junto, acompanha, deixa o paciente lá. Aí teve uma oportunidade que eu estava morando lá em Piedade. Aí ela precisou passar de um dia para o outro, porque a situação era tão complicada que ela não podia voltar no mesmo dia. Então teve que passar a noite lá no apartamento, descansou para no outro dia ir dar assistência ao paciente e pegar o carro novamente da prefeitura e voltar para lá, porque estava tudo absurdo, deficiente em João Pessoa. Então a saúde seria o principal problema nesse momento que a cidade enfrenta? Sim, João Pessoa tem um problema na saúde pública gigante, que é um câncer. Vai fazer 10 anos que a saúde de João Pessoa pede, pelo amor de Deus, que os médicos pedem respeito, um local de trabalho decente, né, que o cidadão também venha pedir, acabe com a superlotação. O que eu acho mais hipócrita hoje na política do nosso país é que na pandemia todo mundo diz assim, os hospitais estão superlotados. Eu sempre perguntava para o pessoal, me diga quando é que um hospital no Brasil nunca teve superlotado. Qual seria a sua ideia para poder mudar essa história, mudar esse
essa situação real? Eu não gosto dele, mas ele fez um projeto muito bom, chama João Dória, quando ele foi prefeito e foi governador de São Paulo. João Dória pegou e viu a necessidade, qual a maior necessidade de saúde pública? São pequenos exames, são pequenos casos. Como eu falei, eletrocardiograma, exame de sangue, esqueci o nome do outro exame que tem que você entra naquela máquina lá que você... Diálise. Não, tem diálise também, mas é aquela outra que você tem numa máquina, uma esteirazinha vai colocando você uma maca dentro. Sim. Ela faz um exame bem aprofundado de você lá. Ultrassonografia. Pronto, exames assim que tomografia, são tomografia. São coisas pequenas, são fáceis de você resolver. Como? Olha, se o município não dá conta, qual é a melhor maneira de fazer, Viviane? Fazer uma parceria público-privada, PPP. Como? Poxa, João Pessoa tem quase 30 clínicas para fazer exames periódicos, de sangue, enfim. Então, vamos fazer uma parceria. O município entrega um voucher para pequenos casos, claro, um voucher ao cidadão, pode ser via aplicativo ou na secretaria buscar um voucher. Ele apresenta esse voucher lá, o requerimento da médica que pediu para que a pessoa faça aquele exame. Ela vai lá, apresenta o voucher, ela é feito o exame, o resultado sai no mesmo dia e já avança para outra situação. Você ganha tempo, você cuida da saúde daquela pessoa para descobrir qual é o problema mais rápido você poder resolver, né? E você, além do mais, você melhora a economia. Por quê? Porque você vai aumentar a demanda no privado. E o privado vai ter que fazer o quê? Aumentar a contratação. Aí você gira o dinheiro dentro da cidade. Isso. Entendeu? E aí você diminui o problema da saúde e diminui também a lista de espera. E aí a gente já entrou num outro assunto aí que dá no mesmo, né? É a questão da geração de empregos, né? Você já puxou aí essa linha através da saúde com relação à geração de emprego. Hoje, você tem algum projeto, alguma ideia? De alavancar a economia? Aqui nos bastidores eu falei... fica bem à vontade. Aqui eu falei sobre que o mundo... nenhum empresário ele vai investir onde ele não conhece. Ninguém chega... Se eu não conheço aquilo, eu não vou investir. Então o povo precisa conhecer João Pessoa. Mas como é que o povo vai conhecer João Pessoa se a prefeitura ou nenhum vereador usa da sua prerrogativa? Isso aqui é uma crítica até para os nossos deputados federais e estaduais. Ninguém usa o seu mandato para participar dos grandes offshores, aí, grandes projetos que tem congressos mundiais para apresentar. Ó, lá tem um terreno bom para a fábrica da Fiat, por exemplo. Esse é na Paraíba. A fábrica da Fiat é na Paraíba. Ricardo Coutinho deu para Pernambuco. Porque aí no negócio do imposto, negócio dos 30 anos ali e tal. Incentivo, né? Inclusive você fiscal. Tinha falado nos bastidores a respeito de uma região, né, que seria uma região industrial, né? Seria. Sim. E assim, e ninguém apresenta o João Pessoa. Então o empresário não vai investir em João Pessoa se ele não tiver conhecimento. Então assim, nós temos um bairro chamado Bairro das Indústrias. É um bairro que ele é propício para receber literalmente grandes empresas, enormes empresas. Mas o bairro está sendo deteriorado, está sendo tirado o foco do bairro para fazer moradia. Não que seja um problema fazer moradia, mas está tirando a lógica do bairro. Qual é a lógica do bairro? Receber grandes indústrias. Você recebendo grandes indústrias, você cria geração de emprego, diminui a questão da segurança pública, você diminui drogas, você diminui assalto, um monte de coisa. Exatamente. Né? Desenvolvimento social, né? E aí, João Pessoa, infelizmente, não tem geração de emprego. Você tem um bairro que é para isso, mas não é usado. Você não consegue apresentar João Pessoa para o mundo. Né? Você não tem essa possibilidade. Isso é um absurdo. Nós somos a capital do estado. Nós crescemos 0,5% em 2023. Então não é isso que nós queremos. Então eu quero que o bairro das indústrias venha receber grandes indústrias. Lógico, não é algo da noite para o dia. Eu quero usar, por exemplo, Nildo, o meu gabinete para levar um representante de alguém para botar um estandarte em um grande congresso de empresários, por exemplo, ramo de tijolo, ramo de cerâmica. Lá nós temos uma, não posso falar o nome, mas nós temos uma, né? Por que não podemos receber outras? Que monopólio é esse que não pode abrir para outras pessoas? Né? Então assim, nós temos terreno, nós temos estrutura para isso nesse bairro. E nós não estamos tendo a verdadeira João Pessoa. Existem duas. João Pessoa que a gente conhece na televisão pelas fotos turísticas, que é linda, de fato, mas é João Pessoa que precisa receber
gerar renda e gerar emprego. Então, o Uma das turista... cidades mais arborizadas no Brasil, né? Hoje, até isso destruiu João Pessoa, né? Não é mais? Nós éramos a terceira cidade mais arborizada do país. Não, do mundo, né? Do mundo. Nós éramos a primeira, a mais verde do país e a terceira do mundo. Até isso, nos últimos 10 anos, a gestão fez. Tirou a arborização da cidade. Você pode pesquisar aí, eu convido você para pesquisar. Eu não estou mentindo, eu estudo um pouquinho para poder falar aqui. Então, destruíram nossa cidade. Com relação à estrutura, falou dessa parte, né? Porque para que as indústrias cheguem até uma cidade é preciso uma receptividade muito grande, mas principalmente infraestrutura, transporte. Né? Como é que você vê isso hoje, né? Lá em João Pessoa, e de que forma poderia melhorar? Nós tivemos um prefeito de João Pessoa que agora é candidato, Luciano Cartacho. Ele recebeu dinheiro, a prefeitura no caso, recebeu dinheiro na época da Copa do Mundo ali, negócio do PAC, para fazer o BRT. Recife, inclusive, teve. Né? Ele recebeu dinheiro, mas já não tem mais, já não tem mais. Olha a minha cara de satisfação. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. João Pessoa, o Padre Kelmo. Padre Kelmo, vem aqui dar um alô aqui para os nossos... Ele estava indo nos bastidores, mas a gente não poderia deixar. Ouvindo a beleza que é o jovem consciente. Um jovem consciente do seu papel para responder o seu chamado de servir o povo como político. É isso que a gente precisa. Juventude consciente do que é ser político. Político é um servidor do povo e não aquele que se serve do povo. Eu estava ali nos bastidores ouvindo, aplaudindo, contente, feliz, porque vale a pena a gente fazer qualquer esforço para ouvir isso que a gente acabou de ouvir. Então estamos no caminho certo. Nós precisamos investir no jovem, porque o jovem é essa nova política que nós queremos para mudar a realidade das bases e aí vamos mudar o país. Começa na base. A mudança começa na prefeitura, na Câmara do Vereador do município. Para depois mudar o Estado e depois mudar a nação. Parabéns. E essa base vem forte, viu? João Pessoa está aí com essa oportunidade, não pode deixar passar, né? Exatamente. E aí eu me despeço. Você veio de João Pessoa? Eu estava há um mês em João Pessoa, com o Jaime, e ajudando lá, fazendo alguma coisa. Agora eu me despeço aqui em Recife, que é a cidade vizinha, viu? A capital mais próxima da outra. Você está indo para onde agora? Eu estou indo para o Rio de Janeiro, mais uma semana ali de trabalho político. Depois Brasília, depois Roraima, e depois eu volto para João Pessoa, passo o mês de setembro em João Pessoa. Foro do Brasil? Gente, essa participaçãozinha foi bem rapidinha, mas com certeza, numa outra oportunidade, o padre vai estar aqui conosco. Você, viu? Tchau. Falar um pouquinho mais. Tchau. Grande abraço, boa viagem. Obrigado. Deus abençoe. Bom, dando continuidade a esse papo legal. Com o Foro do Brasil. Sim, uma linha boa, Foro do Brasil. Como Brasil. é que tá essa relação do Foro do Brasil lá em João Pessoa? Tá. Eu sou presidente nacional da Juventude do Foro do Brasil, onde a gente tem aí 17 estados já feitos. Trabalhamos com 17 diretórios do Foro do Brasil e com jovens agindo aí politicamente. O que a gente faz é treinar o jovem. Eu já vim a fazer participação na política. Eu costumo sempre falar o seguinte: às vezes política não é a política partidária, é o nosso dia a dia. Né? A gente precisa falar, tipo, sabe, eu acho muito engraçado que a gente tem um problema grande brasileiro, que é uma crítica que eu falo. A gente só quer entender os nossos representantes que levam a bandeira do nosso país só na época de Olimpíada e de Copa do Mundo. Mas precisamos enaltecer o nosso país. Sabe? Eu admiro a qualquer país que diz assim: eu amo meu país. Tem inúmeros problemas. Ninguém é perfeito. Mas eu acho que o brasileiro precisa entender, ser civilizado, ser cívico, né? Ostentar a bandeira do nosso país, que inclusive é a bandeira mais linda do mundo, né? Nós temos o hino mais bonito do mundo. Nós temos o povo mais bonito do mundo, o mais alegre do mundo. Mais eclético do mundo. Mais enrolão do mundo. Com mais desenvoltura. Enrolão não. Não, eu falei exatamente assim. Não é depreciando não, mas é porque o brasileiro é tão criativo. Demais. E de repente ele consegue transformar água em vinho, a areia em açúcar. Olha, o que precisar, o brasileiro tem um jeito. Verdade. Né? O brasileiro, ele é único. Eu conheci uma amiga minha que mora fora.
ela mora nos Estados Unidos, sabe? E o americano, todo mundo sabe que o americano é um povo mais fechado, é um povo mais barrista. Mas ela disse assim, quando o povo vê o brasileiro, sabe? Caraca, brasileiro. É alegria, né? Um povo com muita criatividade. Sim. Só precisa ter um pouquinho mais de protagonismo aí dentro da política, né? acho. Se envolver melhor. É. E assim, esse espaço que a gente está criando, que a gente criou aqui é justamente para isso. Até no caos, o brasileiro inventa piada para rir. Acho que é o único país do mundo que transforma o caos em um motivo de gargalhada. É impressionante. Mas eu acho que a simplicidade do brasileiro, ele abre muitas portas. E se o brasileiro, como eu sempre falo sobre isso, se nós brasileiros soubéssemos usar a nossa força para crescer o nosso país mesmo, sabe? Até falei, longe das ideologias, crescer, desenvolver. Ixi, desculpa os Estados Unidos, você era hoje... Não, o Brasil realmente tem o potencial de ser a maior potência do mundo mesmo. Tem o potencial de ser a maior potência. Eu não estou sendo um pleonástico, não. É exatamente isso mesmo. E eu vim descobrir isso assim, depois dos 30 anos de idade. Né? Eu era louco para deixar o Brasil. Eu queria deixar o Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, como a maioria dos jovens fazem, né? E eu não fiz isso até porque nasceram meus filhos e tal. E aí eu fui ficando e fiquei não saindo, fiquei em Pernambuco mesmo. Mas eu tinha o sonho de estudar e trabalhar na NASA, né? Esse era o meu sonho, eu queria ser astrofísico, né? Conhecer um pouco de tudo no universo e proteger o planeta Terra. Eu acho que é porque eu assisti muito Super-Homem. Mas ainda está nessa mesma linha, né? Ainda está nessa mesma linha de proteger. Proteger. Agora eu estou tentando salvar o estado de Pernambuco, tentando salvar o Nordeste, tentando salvar o Brasil. A gente faz o que pode, né? Multiplicando e o que a gente ideias, tenta né? fazer é manter os nossos irmãos brasileiros informados, né? Trazer para eles as informações que muitas vezes a mídia não traz, né? E eu trabalhei a minha vida inteira, assim, desde meus 20 anos de idade, eu trabalho no meio de comunicação, né? Comecei trabalhando no meio artístico, e depois fui para o meio esportivo, e terminei no meio da política. E agora eu procuro levar para as pessoas o melhor desses conhecimentos que a gente adquiriu, que a gente possa compartilhar e trazer para as pessoas uma melhor informação para que o cidadão pernambucano, o cidadão paraibano, o cidadão do Rio Grande do Norte, meu pai é do Rio Grande do Norte, né? E eu fui representante, né, na época da Warner Music, eu fui representante da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe. Então eram os 5 estados que eu tomava conta. Eu viajava por todo mês eu estava nesses 5 estados, né? Fazia primeiro aqui o estado de Pernambuco, depois eu ia para Paraíba, depois eu ia para o Rio Grande do Norte, e no outro mês eu fazia o contrário, o inverso. Aí eu ia para o sul, aí eu ia para Sergipe e eu conheci o pessoal lá do Café Maratá, lá em Sergipe. Conheci o pessoal do G Barbosa, o grupo G Barbosa, que é um grupo de supermercado muito famoso lá de Sergipe, Bahia, né? Era o equivalente ao Bom Preço aqui. E isso me deixou muito rico em termos de conhecimento regional, que eu não tinha antes, né? E aí eu consegui conhecer bastante esses 5 estados e ter a oportunidade também de conhecer o estado do Ceará, em Fortaleza, através de um grande amigo meu que era representante de lá. Mas, enfim, consegui descobrir mais ou menos como é o retrato do Nordeste nessas regiões e foi quando eu percebi que o Nordeste precisava, de alguma forma, sintonizar melhor com o mundo lá fora, né? Coisa que o Sudeste do nosso país já faz. Mas não essa questão de bairrismo, né? Porque existe muito essa eu não sei se é uma utopia, a gente pode dizer que seria isso, ou se é uma distopia, né? Desse contato entre o Sudeste e o Nordeste, entre o Sudeste e o Norte, entre o Sul do Brasil, o Sul e o Sudeste do Brasil, o Norte e o Nordeste do Brasil. Porque existe uma discriminação? Existe. Né? Agora, como acabar com isso? Porque quem construiu São Paulo foi o nordestino. Agora, quem planejou São Paulo não foi o nordestino, foram os que estavam lá, foram italianos,
né, os japoneses que migraram, essa migração que veio de fora. Então, o Nordeste ficou meio que paralisado e foi aonde o Brasil começou. Isso. Às vezes eu fico pensando e quebrando minha cabeça e me perguntando por que Recife, Pernambuco, e como você mesmo, quando chegou aqui, comentou, que antes nós tínhamos Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, era uma unidade, uma província só. Aí dividiu. Né? Então somos todos, na verdade, todos irmãos. Por que nós não somos mais adiantados do que a Austrália? Porque a Austrália é bem mais jovem do que nós. E é um ambiente bem mais inóspito do que o Nordeste. O Nordeste é quente? O Nordeste é seco? Mas tem lençóis de água. Tem o Rio São Francisco. A Austrália não tem, cara. A Austrália é uma selva, é uma selvageria incrível. As cobras mais venenosas do mundo estão na Austrália. Os jacarés e crocodilos mais perigosos do planeta estão na Austrália. Os tubarões estão na Austrália. Os animais mais peçonhentos que você possa pensar estão na Austrália. E mesmo assim, o povo australiano conseguiu. Foram imigrantes, na verdade, foram a Inglaterra que usou a Austrália como uma prisão. Aí quando muita gente, não sei se você já ouviu falar isso na universidade, ou até nas escolas, não sei, Vivi também possa ter ouvido isso, de que o Brasil só tem a corrupção tomando conta no país porque vieram muitos bandidos de Portugal para cá. Isso é uma falácia. Por quê? Que veio. Muitos condenados para cá. Mas não é esse o motivo. Porque do mesmo jeito que aconteceu na Austrália, a Austrália era utilizada como um presídio para todos os delinquentes que não eram condenados à morte na Inglaterra, eram mandados para a Austrália. E lá se criou uma comunidade de presidiários. A Austrália, o passado da Austrália é esse. De condenados, criminosos da Inglaterra, que eram deportados da ilha da Grã-Bretanha para a Austrália. E por que a Austrália hoje é bem mais desenvolvida do que o próprio Brasil? E quando a gente observa, principalmente quando eu falo da região Nordeste, né? Vamos puxar aqui para a região Nordeste. Em detrimento à Austrália, nós somos um povo trabalhador, uma riqueza muito grande. Quando eu falo de territorial, de riquezas, né? Mas também do povo. O povo é um povo trabalhador, é um povo com muita criatividade, e a gente não consegue entender, não é? A que se dá essa distância, essa balança tão mal posicionada, né? Entre a Austrália e uma região tão rica, que é a região Nordeste. Tudo tem a ver com como o povo se desenvolveu. Lá houve muita parceria. Tipo assim, você é um condenado, você está aqui como eu estou no mesmo barco que você. Então, se a gente não se ajudar, seremos engolidos por essa selva. Foi mais ou menos assim o que aconteceu na Austrália. Chega a ser até uma coisa cultural aqui, né? Então, assim, um ajuda o outro, porque senão a gente vai morrer junto. Já aqui no Brasil, existia o quê? Uma escravatura, né? Uma exploração de trabalho, escravo, né? Tinha umas benesses de certos coronéis, e aí veio a questão do coronelismo. E o Nordeste foi um berço do coronelismo brasileiro. Então, tudo isso gerou essas diferenças grandiosas e esse atraso da região Nordeste em relação à América Latina de uma forma geral. E outra coisa, né? Aqui em Pernambuco, que foi a base do governo dessa região, todo mundo sabe também, quem estudou um pouquinho a mais sabe também, que quem fundou Nova York foram dissidentes de Maurício de Nassau, quando foram perseguidos aqui, porque Maurício de Nassau foi praticamente expulso daqui, não pelo povo daqui, mas pela companhia que explorava o açúcar, né, da Holanda, e fez com que Maurício de Nassau voltasse para lá, porque não era para que Maurício de Nassau construísse o que ele construiu. Era só para explorar o açúcar e não construir a cidade de Recife como ele construiu. Então ele foi penalizado e chamaram ele e toda a equipe dele para voltar para a Holanda, onde lá eles seriam condenados.
Aí teve neguinho lá que buzinou no ouvido da rapaziada e disse, ó, se vocês voltarem, vocês vão pegar uma forca. Então os caras desviaram o caminho e foram cair aonde? Ali na região de Nova York, o que é Nova York hoje. Foram os mesmos caras. Pelo menos essa é a história contada. Não sei se é 100% isso. Mas que foram os mesmos que desviaram o caminho. Em vez de voltar para a Holanda, eles voltaram, sumiram no meio do mar e foram terminar naquela região lá da América, onde hoje é Nova York. Essa é a origem de Nova York. Ou seja, dissidentes que estavam aqui em Recife. Se você olhar direitinho, você vê as coincidências da construção da engenharia de Nova York e a engenharia de Recife. As pontes, né, os rios cortando ali, tem certas semelhanças. Mas, voltando para João Pessoa, você vê também vamos o seguinte, desviar novamente para João se a Pessoa gente agora. voltar para João Pessoa, quem conhece um pouco do passado, a história de um povo no passado, evita os erros do futuro. Sim. Né? E se você começar a pesquisar isso, você vai ter muitos bons argumentos para se manter tanto quanto um bom vereador, como também alçar uma carreira política para prefeito, para o governo do estado, seja lá o que for, que sua carreira política seja uma carreira promissora. Eu vejo aqui que ele tem bons argumentos, ele tem conhecimento na fala, ele não fica chutando, né? Quando a gente pergunta, ele responde. Então essa é a nossa sabatina, é saber se você sabe o que você está falando e sabe o que você está respondendo. Se a gente sente que ele tem a segurança nessas respostas, significa que ele é um bom candidato. Então você pense duas vezes em quem você está pensando em votar, e de repente ele pode ser uma boa opção. Jaime Cardoso está aqui e eu não sei se eu me exagerei na fala, aí eu vou passar para a Viviane. O Jaime Cardoso é um jovem, né, que está colocando aí o nome para vereador pelo partido do PL. Então, muitas ideias inovadoras. E aí eu vou puxar ele um pouquinho, né, para ele falar um pouquinho mais a respeito dessa parte, né? A gente falou sobre estrutura, a gente falou, mas eu quero saber, diante de toda essa demanda que você conhece na sociedade, conhece bem, porque, assim, como o Nil percebeu, né, também, ele tem segurança, muita segurança, né? Não é a primeira vez que ele vem como candidato, já houve uma outra eleição. Uma primeira oportunidade. É. Né? Então, assim, vem a segunda oportunidade, não deixa passar não, gente. Vamos observar aqui o Jaime, mas Jaime, me fala um pouquinho assim, nesse sentido. Você já falou toda essa demanda, e aí como você enxerga toda essa demanda, como o eleitorado tem recebido as suas propostas lá na sua cidade, diante dessas demandas? E quantos votos você precisa para alcançar o objetivo? Mais ou menos complementando. Primeiro, muito obrigado pela aula de história, porque eu, como jovem, eu gosto de aprender. E assim, nós somos eternos aprendizes. Exatamente. Né? Viemos o mundo para isso, para aprender. E a gente compreender o que acontece no nosso país hoje é muito complexo. Né? A nossa república já começa por um golpe extremamente absurdo, através de uma mentira de um jornal, né? E você tinha um crescimento do Brasil economicamente muito grande na época do Império, e foi, diga-se de passagem, foi o melhor governo que nós já tivemos, sistema de governo que nós já tivemos no nosso país. Não estou aqui defendendo a volta da monarquia, não estou falando isso. Estou dizendo que dados históricos, censos, enfim, mostram que na época que nós éramos governados por um grande patriota, Dom Pedro II, e aqui eu faço uma lembrança porque eu tiro ele como exemplo de patriotismo, sabe, Viane? Eu acho que nós, brasileiros, precisamos entender a nossa raiz. Eu não consigo falar de João Pessoa se eu não entender a raiz de João Pessoa. Então, eu gosto de falar do Brasil. Eu sempre falo assim, meu país é maravilhoso. Ele está em processo de reconstrução. Deteriorar o nosso país. Deteriorar a nossa cultura, deteriorar a nossa comunicação. Então, eu gosto de lembrar de Dom Pedro II. Porque, não sei se vocês sabem dessa história, quando Dom Pedro morreu, né, aí abriram embaixo do seu colchão, não sei se foi embaixo do colchão, não estou lembrado aqui,
as terras do Brasil. Aí o povo ficou sem entender, né? Aí, tempos depois, meses depois, abriram o negócio da herança. Qual é o nome? Esqueci agora a palavra. Tá na cabeça, mas tá saindo. É o inventário. Abriu o inventário, tinha lá. Primeira regra do inventário que ele pediu. Primeira coisa. Foi o único pedido dele, na verdade. Me enterrem com as terras do meu amado Brasil, Cruzeiro do Sul. Então isso pra mim é um exemplo de patriotismo. Tem um simbolismo, né, muito grande, forte. porque ele teve que fugir daqui. Ele pegou em garrafas. Ele colocou em garrafas a terra do Brasil. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Foi em garrafa. Você pode pegar isso na história, tem até registro disso aí. Então, eu tiro ele como exemplo. Eu acho que nós não conseguiremos nunca resolver os problemas do nosso país se nós não nos olharmos como nação. Por isso que eu falo da americana. Se você pegar a Guerra dos Confederados, a divisão que era, né, os Abraham Lincoln com os ingleses ali, aquela guerra para a independência americana, nessa época o inglês mandava praticamente no território americano, né? Aquela independência você tirou, eles olharam pra gente, tipo assim, nós ganhamos, mas agora vamos fazer, não vai parar por aqui, nós vamos fazer a maior nação do mundo. E hoje, modesta parte, é a nação mais importante do planeta Terra hoje, é os Estados Unidos, é aquele que consegue segurar a pauta ocidental, né? É ela que consegue segurar Israel para que Israel não caia, enfim, diversas outras situações. Mas, voltando para João Pessoa, as pessoas têm entendido um pouco do que eu estou querendo falar. Mas, por culpa de uma cultura de comunicação grande que nós temos, uma cultura política de mesmice, né? Nós temos esse problema. Você tem formação acadêmica em alguma especialidade ou está ainda em... Não, eu sou bacharel em Direito e sou bacharel em Gestão Pública também. As últimas considerações, né? Considerações finais. Fica à vontade, Viviane. Fica à vontade. Não tenho Jaime. muito o que falar, só agradecer a vocês a oportunidade e nós unamos as nossas forças, pedir sempre a Deus a oração para que a gente possa, e sempre a intercessão dele, para que o nosso país saia desse marasmo, né, desse umbral que a gente vive hoje, que a gente possa evoluir em cidadão, evoluir em nação, e a gente possa, como a gente falou aqui, colocar sempre o Brasil em primeiro lugar. É você que é de João Pessoa, muito obrigado por me ouvir. E que Deus nos abençoe, Deus abençoe João Pessoa, Deus abençoe Pernambuco, Deus abençoe vocês. Você é natural de lá? Ou... Natural de João Pessoa. Natural de João Pessoa mesmo? Sempre teve por lá? Não, morou lá em Rondônia, Porto Velho. Porto Minha Velho? infância foi em Rondônia, Porto Velho, até os 12 anos. Então tá explicado. Então, Já rodou. gente, só agradecendo a companhia de todos aqui, né? Uma excelente oportunidade conservadora na cidade de João Pessoa. Nil Santos, um imenso prazer, é sempre um imenso prazer estar aqui com você. E grande abraço a todos. Voxcast, assina o nosso canal e estamos sempre juntos aí, de olho na política. Vamos também fazer outros programas também sobre outros assuntos, mas nesse momento, de olho na política vai ser o foco, porque até as eleições de outubro tem muita gente importante que vai passar por aí. Valeu, grande abraço, até mais, tchau.